Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sistema de amortização constante, SAC, conhecido como a tabela SAC. Nas aulas anteriores nós falamos sobre a tabela Price, o sistema de cálculo através da tabela Price. Hoje nós vamos aprender a calcular através da tabela SAC. Ambas tabelinhas, tanto Price quanto SAC, são bastante utilizadas em financiamentos. Mas, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, eles têm aqui como principal forma de calcular os seus financiamentos através da SAC, que é o que a gente vai aprender hoje. Então, quando a gente fala em amortização constante, o valor referente à amortização do total do saldo do devedor sempre vai ser o mesmo, diferente lá da tabelinha Price. Tá? Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Vamos lá. Eu só acabei de falar para vocês, vamos lá. Muitos consideram uma forma vantajosa de pagar um financiamento, já que o valor das parcelas diminui com o passar do tempo. Pô, bacana, você tem um financiamento, conforme vai passando o tempo, o valor da parcela vai diminuindo, É uma situação vantajosa, bem vantajosa. Sabendo a taxa de juros cobrada pelo banco, o valor da dívida e o número de prestações, é possível conhecer o valor de todas as prestações. Então, a tabelinha SAC é bem simples, Arrisco a dizer aqui, uma opinião pessoal, ela é mais fácil até de se calcular do que a própria tabela Price, que vocês já aprenderam aí nas aulas passadas, tá? Então, vamos lá. A prestação de qualquer financiamento é composta basicamente por dois valores: juros e amortização. Já falamos sobre isso também quando aprendemos a Price. É a amortização que realmente está fazendo sua dívida ser paga mensalmente. Porque não é o valor total da prestação que abate do saldo devedor, é o valor referente à amortização. Tá? Os juros são apenas a remuneração de quem lhe emprestou o dinheiro. No sistema SAC, o valor da amortização é sempre constante. E como você reduz sua dívida todos os meses, o custo que você terá com o pagamento de juros também vai diminuir. É por isso que a sua prestação pela SAC é menor a cada vez. Então, essa figurinha nós já vimos na aula anterior, que a prestação ela sempre é composta do valor referente aos juros, mais o valor referente à amortização, o que realmente está sendo abatido do saldo devedor. Alguns pontos importantes para confirmar se a tabela ela foi calculada corretamente. Primeiro, a amortização vai ser sempre a mesma em todos os períodos. Então, na tabela, na coluna amortização, o valor ele é constante. Por isso que se chama SAC, Sistema de Amortização Constante, ou seja, o mesmo valor de amortização do início ao fim do financiamento. Segundo item aqui, os juros e a prestação devem reduzir com o passar dos períodos. A coluna de amortização vai sempre se manter estável, o mesmo valor. Já as colunas de juros e a coluna de prestação, essa sim vai diminuir com o passar do tempo. O saldo devedor vai reduzir linearmente e chegar a zero. Óbvio, Aí isso já é semelhante à da Price. O saldo devedor ele vem diminuindo até chegar a zero. Chegou a zero, acabou a tabela. Olha que interessante aqui essa figurinha. Então nós temos aqui o início do financiamento, o fim do financiamento, o valor da amortização ele vai se manter constante e o valor dos juros, que ele começa alto, ele vem diminuindo em função do tempo. Então a tabela SAC ela consegue ser aqui muito bem visualizada através dessa figura. Agora vamos para o que interessa, vamos para o exemplo prático. Tá? A gente tem aqui uma tabelinha que lembra muito a tabela Price, Nós trabalhamos com a tabela Price também com uma tabela dessa. E no nosso exemplo diz o seguinte: montar a planilha financeira do sistema de amortização constante para um financiamento de R$10.000 a um juros de 3% ao mês,
com prazo de 4 meses, amortizado em 4 prestações mensais. Então vamos lá. Para montar a tabelinha também é muito semelhante à da Price. Então qual que é meu saldo devedor? 10 mil, né? Quantas prestações eu tenho aqui? Neste exemplo, 4. Então já preencho aqui 1, 2, 3, 4. A primeira linha sempre deixando reservada para o saldo devedor e as demais linhas para a prestação, e sempre deixo a última linha para somarmos os totais. Qual que é a outra informação que nós temos? Poxa, se a gente está falando de saque, o sistema de amortização é constante e nós vamos amortizar em 4 meses. 10 mil dividido por 4, qual que é o valor a ser amortizado todos os meses? R$ 2.500 por mês. Então todas estas informações a gente já consegue preencher na planilha somente com o enunciado, tá? Bom, feito isso, agora a gente vai para o cálculo, tá? Lembrando que o cálculo ele é bastante semelhante à outra tabela Price. Tenho 3% de juros aqui, tá? Os juros, eles sempre incidirão sobre o saldo devedor. Então, 3% de 10 mil reais, qual é o valor dos meus juros? 10 mil vezes 3%, 300 reais. Então, qual que é o valor da prestação? Lembra, nos slides anteriores, nós vimos uma figura dizendo que prestação é igual a juros mais amortização. Então, juros mais amortização, 300 reais mais 2.500 reais, valor da prestação, 2.800 reais. E o meu saldo devedor? Eu sempre vou amortizar esta coluna de amortização. Eu sempre vou abater do meu saldo devedor a coluna dos valores de amortização. Então vai ser 10 mil menos 2.500 igual a 7.500. Cuidado, tá? Porque nos exercícios aí a gente costuma errar subtraindo do saldo devedor o valor da prestação. E é aqui que a gente erra, tá? Tem que sempre ter em mente que o valor a ser abatido da coluna saldo devedor é o valor de amortização. Feito isso, eu tenho um novo saldo devedor, 7.500. Se eu estou utilizando 3% ao mês, então 3% de 7.500, R$ 225. Valor da prestação, 2.500 mais 225. Vai me dar um total de 2.725, tá? Qual que vai ser o meu próximo saldo devedor? 7.500 menos 2.500, que é igual a 5.000. Nunca utilizar o valor de prestação para abater saldo devedor, né? Estou sendo bastante redundante nisso, para que não haja aqui nenhum tipo de dúvida. Então, qual que vai ser meus juros? 3% sobre o saldo devedor. 3% de R$ 5.000, R$ 150. Valor da prestação é juros mais amortização, 2.650. Estamos finalizando a nossa planilha. Então, de saldo devedor eu tenho 5.000, abato 2.500 do valor de amortização, me sobra de saldo devedor 2.500. 3% sobre 2.500, R$ 75. 2.500 mais R$ 75, 2.575. Então, eu tenho 2.500 de saldo devedor restante ainda. Subtraio esta quarta parcela de amortização. Qual que vai ser meu saldo devedor? 0. Então, a coluna aqui de saldo devedor está correta. E o valor total da minha amortização? Eu somo essa coluna, eu tenho 10 mil, tem que bater com o saldo devedor. 10 mil de amortização, 10 mil de saldo devedor. Juros. Eu tenho aqui a coluna 300, na coluna de juros, eu tenho aqui R$300 mais 225 mais 150 mais 75. Tem um total de juros aqui 750. Meu doguinho tá latindo aqui. Vai sair no vídeo, não vai ter jeito. Então, qual que vai ser o meu valor total de juros? R$750. Então,
Qual que vai ser o valor da minha prestação? Eu somo a coluna prestação 10.750, ou seja, juros mais amortização é igual ao valor da prestação. Então pode ver que o cálculo da tabela saque é muito semelhante ao cálculo da tabela price, tá? Então assim a gente finaliza essa nossa planilha, esse nosso cálculo. E agora tem uma tarefa disponível para vocês, mais um cálculo para vocês fazerem sozinho, tá? Então assistam aí o vídeo quantas vezes for necessário para poder entender o cálculo, façam lá a tarefa e qualquer dúvida estou disponível aqui para vocês, tá ok? Um grande abraço, pessoal, boa noite, tchau!